Propriedade intelectual. Eu, numa fase da minha vida, tive que assumir o conselho de administração do LAC, Laboratório Central. Na época, era uma entidade que pertencia à Copel, à universidade, etc. E a primeira pergunta que eu fiz ao pessoal foi quantas patentes eles tinham conseguido registrar. Pô, parecia que eu estava falando grego com o pessoal. O LAC não tinha nenhuma patente em seu nome. E se alguma existia, talvez, estaria em nome de algum funcionário que amoitou os seus conhecimentos. Eu vejo o BNDES, FINEP. Qual é a receita da FINEP com as patentes que ela financiou, com os produtos que ela financiou, pesquisa e desenvolvimento? Existe uma lógica, por acaso, de divisão de benefícios? Ou o Estado brasileiro é uma mãe abandonada? Eu fico, uma vez, até na FIEP, eu participei de um debate onde um gaiato lá, economista provavelmente, disse que era mais barato comprar licenças do que desenvolvê-la. De fato é. A WEG, eu acho que deve ser um bom exemplo disso. Desculpe a WEG, não sei quantas patentes ela possa ter feito, criado. É óbvio que começar do zero é uma estupidez. E a gente pode tranquilamente ter parceiros em qualquer lugar do mundo. Agora, se estamos usando dinheiro público do contribuinte, o contribuinte tem que ter uma participação nisso. Afinal, ele paga a vida tranquila de inúmeros pesquisadores que ficam ali na sua salinha, estudando, vão para casa, vão jogar tênis, voltam, né? Conseguem estágios lá fora, é uma maravilha, e depois se aposentam com uma fortuna em relação à contribuição que deram. É a minha opinião. Afinal, qual foi o risco? Eu acho que essa palavra é muito importante. O pessoal fala, porque eu estudei, porque eu trabalhei. E qual foi o risco? Você arriscou o quê? Quem pagou o seu estudo? Os pais que financiaram seu trabalho foram remunerados, tiveram alguma retribuição, porque eles se arriscaram investindo no filho. Né? O Estado, a União, fundações. Nós temos que criar uma cultura de reciprocidade, de compensação. Os Estados Unidos, eles têm diversos padrões de financiamento. O Vale do Silício, lá o pessoal encontra sócios de todo tipo que põem dinheiro em cima de ideias. E uma delas dando certo, às vezes paga todo o prejuízo do resto. Mas sempre atentos à propriedade intelectual. Algumas lutas são famosas desde o século XIX, principalmente.
outras não existiram, como o caso do nosso dandy aí, o Santos Dumont, que foi para Paris, trabalhou uma inventibilidade fantástica, inclusive o relógio de pulso é um pedido dele ao Cartier, não foi patenteado, não patenteou avião, não patenteou nada. Né? Então tem honrarias, legiões, comendas, isso pode pôr no lixo. Né? O Brasil poderia hoje ter a receita de algumas das suas invenções. A família dele, né? Mas ele era muito rico, a família não precisava. Dinheiro acaba. Hoje você é rico, amanhã pode não ter nada. Mas a propriedade intelectual é importante. Um bom exemplo é a propriedade de obras de arte. Né? Após a guerra, o povo judeu foi atrás delas, né? Recuperando obras. E não exatamente o pintor, muitas vezes descendentes deles, que os alemães simplesmente roubaram. Então, o Brasil precisa de uma cultura de apropriação do seu trabalho de investigação. Eu vejo propaganda aí, agroindústria é tudo. Não é tudo. A dificuldade de vender uma montoeira de soja, destruindo fauna e flora para exportar. Eles não valorizam isso. Nem dá para valorizar. Por que não exportar apenas produtos industrializados? Proibir a exportação de produtos não industrializados. Isso seria mexer com a cabeça desses mega plantadores ou criadores. A indústria do frango aí é um bom exemplo de inteligência. Eu vejo a Sadia agora lá, uma coleção de produtos. Eles não querem mais importar o frango brasileiro. Tudo bem. E daí? O mundo precisa de comida. De uma forma ou de outra, eles vão ter que importar. Se o Brasil ficar um ano sem exportar, vai desenvolver produtores lá fora. Só que lá fora eles vivem se matando. A África é um campo de batalha permanente. E a Ásia tem o problema do fanatismo religioso, político, ideológico. O Oriente Médio é um barril de pólvora. A Rússia é e não é. Quer dizer, tem. A Índia, falar em direitos humanos, a Índia não venderia um tostão para ninguém. No entanto, é uma mina de ouro, porque direitos humanos só é importante para encher o saco do pessoal que acredita nisso. Nós acreditamos, mais ou menos. O trabalho infantil, as famílias abandonadas, a promiscuidade, isso tudo é estimulado até. A promiscuidade, nós temos redes de TV aí que estimulam a enésima potência. Aí o filho indesejado, a quantidade imensa de filhos que certas regiões produzem. Eles garantem o futuro dos nossos filhos, porque vão contribuir, vão pagar INSS quando começarem a trabalhar. Mas em que condições? Dá pena? Então, gente, propriedade intelectual, pesquisa e desenvolvimento, e nunca esquecer que em política internacional não existe caridade.